Estamos no ar. Vamos para mais uma frase aqui, algumas frases para fazer a abertura desse episódio especial. Então, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças, disse Leon Magson, inspirado em Darwin, viu? O maior perigo em tempos de turbulência não é a turbulência em si, mas agir com a lógica de ontem, disse Peter Drucker. E ainda avançando sobre isso, além de performance, nós temos aí também uma fala de Jack Welch, CEO da GE. Mude antes que você precise. E Stephen Hawking disse, a inteligência é a habilidade de se adaptar à mudança. A excelência não é um feito singular. Você é o que faz repetidamente. Excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. Isso também é importante. Aristóteles. E Jim Rohn disse, a motivação é o que faz você começar. Hábito é o que faz você continuar. E para fechar, se você fizer o que sempre fez, terá os resultados que sempre teve, disse Albert Einstein. Quem está aqui com a gente hoje, Bruno? Doutor Ricardo Vamos que vamos. Nakai, nosso Bruce Lee. Muitas frases que eu usei muitos treinamentos meus. Sensacionais. Já começamos super bem aqui hoje o programa. Nosso Bruce Lee brasileiro. Vamos falar quase boa. Mineiro. Vou apresentar aqui, né? Antes de apresentar o nosso convidado ilustre, queria parabenizar todos aqui por estar nos ouvindo. Mais um episódio que vai ser profundo, leve e positivo, como tem sido aqui os episódios da Faria Nova Lima. Hoje nós estamos com um convidado ilustre e antes de apresentá-lo, falar da Sowing Partners, né, que é uma consultoria especializada em CFO as a Service, que ajuda as empresas a melhorar a performance financeira e também a Planar Equipamentos, que aluga equipamentos aí para construção civil e se juntou aí nesse apoio ao nosso podcast. O Ricardo, ele é especialista em comportamento humano, tá? Com MBA em comunicação, gestão de pessoas e em growth, sendo esse último pela PUC do Rio Grande do Sul. Ele é comprometido em estudar os comportamentos humanos, a gente estava conversando aqui antes, tá na vanguarda desse nível desse estudo, né? Que é uma ciência ainda com muito a se desenvolver. Possui especialização em medicina do estilo de vida por Harvard. E nos últimos anos, tem se dedicado aí a treinamentos e consultorias e ele treinou mais de 25 mil pessoas com eventos de treinamento e desenvolvimento em todo o país. Seja bem-vindo, Ricardo. E para a gente começar, né, eu queria que você falasse um pouco aqui da sua trajetória e pincelasse dessa trajetória como a sua bagagem de artes marciais tem aí influenciado o seu trabalho. Maravilha, queria agradecer primeiro para você, Bruno. Obrigado aí por estarmos juntos, Cristiano. Prazer estar aqui nesse super podcast. Eu tenho adorado os conteúdos que vocês têm postado nos últimos tempos. Então é um prazer e um privilégio poder estar aqui com vocês hoje. Obrigado. E também lembrando que o Ricardo é de Nova Lima, né? Então, fazendo jus aí ao nosso nome. A empresa sua sediada, na verdade. Sediada em Nova Lima, e conheço muitos grandes amigos. Nós somos... eu sou um novo mineiro, né? De Manaus para Nova Lima. De Manaus para Nova Lima, casado com uma mineira, que agora um filho de 4 anos, mineirinho, já falando as coisas, tudo faltando no final. Igualzinho a gente aqui. Ixi, isso é um assunto que depois a gente vai falar só um pouquinho para eu entender. Eu, nesses últimos anos, estou aprendendo sobre essa dualidade entre Cruzeiro e Atlético e Galo. Mistura, né? Manaus e Japão. Eita fé! Mas olha, as artes marciais foram algo fundamentais na minha vida. Eu já não luto há muito tempo no tatame, mas o mindset, né? A mentalidade do que representa artes marciais, no que tange autodisciplina, foco, concentração, lidar com o medo, porque eu fazia um tipo de arte marcial chamada Sandá, que é o Kung Fu de combate, onde tem muito contato, soco, chute, queda, num tatame em 1 metro suspenso, sem corda ao redor. Então você tem que lidar com medo de apanhar, de levar porrada, essa coisa toda. E assim que eu terminei a carreira muito cedo ainda... Você parou com quantos anos? Eu parei com 23 anos. 23. Eu morava em Brasília, uma vida complexa. Eu entendi que, naquele momento, o cenário para continuar
atleta era ser professor também, e o que naquele momento não estava no meu espectro. E pouco a pouco eu tinha acabado de terminar o meu curso de educação física, era natural que eu era atleta, e eu lembro que eu era personal trainer e cheguei num dilema que muitos empresários, pessoas que estão começando, que fazem o profissional liberal, eu entendi isso cedo, que quando você recebe pela sua hora de trabalho, você se qualifica igual um pedreiro, a mesma coisa, não muda nada. E que uma hora isso acaba. Eu me lembro que eu era personal, né? Todo mundo queria treinar com campeão e tudo. Eu trabalhava de 6 da manhã às 10 da noite, de repente não tinha mais horário para atender. Eu falei, gente, acabou. Tem um ano de formado, eu tô no ápice da minha carreira. No teto. O que eu vou fazer? E aí eu montei uma empresa de promoção, saúde e bem-estar, isso em 2000, para falar sobre isso nas empresas. E montei uma palestra chamada O Atleta Corporativo. Tem um estudo de Harvard que fala sobre isso. 2 grandes pesquisadores irmãos que cunharam esse termo atleta corporativo, e que basicamente é você pegar essa mentalidade de atletas de elite e colocar dentro das organizações em prol de performance. E essa palestra era a palestra para vender minha consultoria, ela deu um certo, que eu dei 400 palestras em 2 anos. Nossa. Virou um produto por si só, super bem reconhecido. Fui convidado para ter um blog dentro da revista Você S.A. na época. Então foi em 2000. O blog já foi em 2003, eu acho. E aí a gente começou esse assunto ficar muito grande. E aí várias coisas aconteceram, entre me tornar executivo de faculdades de negócios, estar sempre dando treinamento, eu fui para a área de recursos humanos, e aí estudei, fiz 2 pós na área de desenvolvimento de pessoas, e cada vez mais entendendo a questão do que mais impacta hoje as empresas, que é gente, querendo, gostando, com inteligência artificial, sem inteligência artificial, com processo, sem processo. No fundo, vai ter uma pessoa que vai definir um go, no go, que vai ligar um computador, que vai fazer um prompt ou um comando. E que essas pessoas, sim, empresários ou pessoas que desejam, essas pessoas não respondem como a gente combina, por mais que a gente combine, que a gente faz acertos, por mais que elas queiram, elas têm muita dificuldade de trabalhar em alta performance em prol de um negócio que eventualmente não seja um delas. E esse é um grande desafio que eu encontro e tenho trabalhado nesses últimos 20 anos. Empresários e diretores de recursos humanos e diretores comerciais que vêm ao meu encontro querendo, olha, eu preciso que a minha equipe se mobilize, eu preciso que ela avance, eu preciso que ela mude. Como você bem falou, no mundo numa constante mudança é a grande certeza que a gente tem. E, infelizmente, no final desse tempo, desse nosso bate-papo, você vai entender isso, que mudar não tem a ver somente com conhecimento, informação e força de vontade. Nos enganaram a vida inteira. Bruno, nos enganaram a vida inteira. Eles falaram, olha, é só você querer muito que você vai conseguir. Isso não é verdade. Então, nós vamos falar sobre isso. O Ricardo não falou, né? Mas a carreira dele foi breve, mas foi de muito sucesso nas artes marciais. Você chegou a vice-campeão mundial na sua categoria, se não me engano, em Taiwan, não foi que você competiu? Exatamente. Eu fui 3 vezes campeão brasileiro, fui campeão mundial juvenil nos Estados Unidos, com 17 anos, e fui vice-campeão mundial em Taiwan. Quer dizer, foi uma coisa... Cair na porrada com você até hoje é ruim, briga ruim. Hoje, assim, no passado, hoje não vai acontecer. E a dele é complicado, isso aqui tem tipo Steven Seagal, aí você já desmonta, você já imobiliza e trava. O cara não tem muita conversa, nada, né? Esse tipo de Kung Fu é porrada mesmo. Isso aí é pancada, luva de boxe. Briga ruim. Tá certo. Ô, Ricardo, queria que você comentasse um pouco pra gente aí, esse início que você falou. Eu acredito que não tem a ver só com vontade, que você mencionou, né, e conhecimento, e deve envolver também um pouco do perfil da pessoa, perfil comportamental, esse termo que a gente usa. Mas antes de você comentar isso, você tem um aplicativo, não é isso, que faz essa avaliação de perfil? Tenho sim, e olha, só para quem está escutando aqui agora, esse aplicativo ele tá pronto e eu ainda não fui com ele no mercado. Então é só porque a gente está aqui hoje, para você que está assistindo. Em primeira mão. Primeira mão, eu vou liberar para você. Mas não conta não.
Só para quem ficar até o fim aqui da live, né? Isso. Posso falar, exatamente. Então, no fim da live, nós vamos falar qual que é a senha. Nós vamos dar um presente. Quem ficar aí até o final, né, não, Bruno? Tá falado. Então, no finzinho, hoje aí, a gente vai contar essa surpresa do Ricardo, que é o acesso ao aplicativo dele com um retorno sobre o seu perfil comportamental para autoconhecimento. Exatamente. E o que fazer com isso? Ok, eu tenho esse perfil 1, 2, série XYZ e o que isso impacta na minha vida em termos de padrões, dentro da lógica que a gente defende. Comportamento é uma consequência do que você tem internamente. E esse internamente a gente não conhece, aí vira uma briga injusta mudar. Legal. E como é que está hoje a sua atuação via sua consultoria, né? Você está trabalhando fixo em algumas empresas, você está mais com palestras. Como é que está o seu negócio hoje? Antes da gente abrir o... Isso. O nosso trabalho ele evolui conforme a gente evolui, né? Então, no começo eu fazia palestras, eu adorava, ia no palco, ficava 1h30, era maravilhoso, me sentia o cara mais importante do mundo. Com o passar do tempo e da maturidade, você começa a perceber que o mais importante é o quanto que eu posso efetivamente ajudar aquelas pessoas que estão ali. Então, propositalmente, nos últimos anos, eu tenho diminuído as palestras e tenho feito mais imersões, workshops de 2 dias e consultorias. Tá. Então, empresas que fazem trabalhos de M&A, ou trabalhos de crescimento e aceleração, ou fazem um assessment com seus executivos, e aí precisa fazer um trabalho de desenvolvimento deles, essas empresas me contratam para ajudar a trabalhar com as pessoas que eles estão, para poder alcançar essa alta performance, a mudança, e consequentemente, a cultura dessa empresa. Então, a gente trabalha efetivamente com gente e cultura em formatos distintos. A lógica que eu cheguei foi muito simples para mim. Eu já pego o avião. Ano passado eu fiz 108 voos. Então, eu já pego o avião, já vou para a cidade, já vou dormir no hotel, já vou... Poxa, eu já tô lá. Por que eu vou ficar 1h30? Quanto mais tempo eu ficar e trocar, e não somente dar, porque quando você troca, você entende, você se adequa, você ajuda melhor essa pessoa, essa empresa, esse grupo. Entendeu? Então, a gente tem ido muito mais para esse lado de imersões. E você vai ajustando o material de acordo com essa troca? O material, se você olhar uma palestra, no ano que eu fiz 75 palestras exatamente iguais no PowerPoint, mas na prática elas eram completamente diferentes. Porque acho que a dinâmica de entender que aquele grupo é único e exclusivo, que eles, por mais que o assunto seja o mesmo, eles necessitam escutar coisas distintas, né? E eu acho que essa é a diferença de você estar 20 anos fazendo isso, que você consegue sentir e perceber. Não se trata de você entregar um produto pronto, começo, meio e fim, e sim poder entender dentro daquela dinâmica de assunto quais são as principais demandas deles. Todo o trabalho que eu faço, eu peço um pre-work, para conhecer quem são esses perfis, quem são essas pessoas, e todos, e absolutamente todos, têm um que eu chamo de CTA comportamental, um call to action com... Beleza, adoramos o evento, o ar-condicionado estava ótimo, a comida estava boa, as coisas estavam legal. O que vale de prático? O que esse cara vai fazer segunda-feira, 7h30 da manhã, diferente do que ele fazia antes? E a gente faz combinados com todos que estão ali. O que nós vamos fazer? Qual vai ser o KPI, indicador que vai mostrar que a gente mudou? Porque no fundo, interessa a mudança do que eu faço. Esse é o grande ponto. Então não adianta ter o melhor evento, o melhor palestrante, o melhor não sei o quê, você levar lá o Bernardinho, que é maravilhoso, assistir 5 palestras dele, você achar um massa, levar outro que você ri, e no outro dia você continuar a mesma coisa. Não faz sentido nenhum. Então, todos têm um pré e tem encontros 15 e 15 dias depois para saber o que aconteceu de mudança. E esse call to action ele envia através de uma plataforma? Esse call to action a gente combina antes, porque qual é o objetivo comportamental do evento? Qual é o objetivo comportamental com aquela equipe? O que eles estão necessitando que tragam mais resultado para o business, para o negócio? A gente combina antes. Me contratar não é a melhor coisa do mundo, porque
tem várias reuniões antes, é muito customizado. Na Localiza, a gente fez um trabalho lá que a pessoa perguntou, mas por que você quer saber de tanta coisa? Você só vai lá fazer o evento? Mas é porque a gente quer fazer de um jeito que seja exatamente para aquele negócio, para aquela empresa, para o dia a dia realmente funcionar. E tem um tamanho mínimo de quantidade de funcionários que viabiliza ou a partir de... O formato depende do tamanho, do objetivo, mas a gente faz desde mentorias para CEOs especificamente, que está tendo dificuldade de lidar com o seu grupo, e aí altamente específica, muito direcionada, a trabalhos com eventos para 5.000 pessoas. Né? Então, assim, é muito costurado. Modula o produto de acordo com a demanda. Com a demanda. Entendi. E como é que tem sido, aí agora vamos entrar no trabalho em si, né? O que você tem observado de comportamentos atuais, né? Hoje a gente tem nas empresas algumas, sempre teve, né? Várias gerações convivendo, mas a gente ouve muita crítica, e eu acho que eu vejo até muito com bons olhos essa nova geração, mas quem é mais antigo enxerga como preguiçoso, não quer nada com a vida, só quer aproveitar a vida, não quer nada com esforço. E a geração nova tem sim tem seu valor. É muito mais pensamento muito mais rápido, totalmente digitalizado e tal. O que você tem visto de perfil hoje e o que é mais necessário trabalhar para mudar? Quais comportamentos? Excelente pergunta. Eu acho que, em primeiro momento, a gente tem que entender que sim, é um mundo louco e diferente. Minha primeira filha tem 23 anos de idade, está terminando a universidade agora. Ela tem que me ensinar coisas que eu não tenho muita noção mais. Eu fiquei 10 anos dando aula em faculdade, pós-graduação, eu tinha um contato muito próximo com os jovens. Você ficou 5 anos sem, mudou tudo, o jeito de falar, a gíria, o contexto. E hoje você é obrigado a trabalhar dentro de uma empresa que tem 4 gerações trabalhando ao mesmo tempo. O cara de 60, o cara de 45, o cara de 30 e o cara de 20. Exato. De 15, de 17 anos. São 4 gerações com perspectivas, olhares, dores, vontades e desejos completamente distintas. Então, nunca foi tão importante a competência de adequação, que é diferente de mudança. Então, adequar é você conseguir entender que a diversidade só soma. Cada um com as suas características, cada um com o seu ponto de vista. Quanto mais pontos de vista distintos, mais a sua empresa vai crescer, respeitando e entendendo cada um deles. Só que, qual o problema ao se falar sobre isso? É que, infelizmente, quando eu falo em adequar e pessoas, eu estou falando de relação. A competência relacional, que você perguntou qual é a competência mais importante, a competência relacional hoje, ela nunca foi tão importante e ela parte do pressuposto que para eu entender o outro, eu preciso entender a mim mesmo. Para eu lidar com o outro difícil, eu tenho que entender que é difícil porque eu não tenho repertório de lidar com ele. Exatamente. Então, essas quatro gerações têm que ser empáticas com os outros, né? Que se você mais o de 60 tratar o de 20 da forma como ele tratava o colega dele de 60, não vai dar certo e vice-versa. Né? E olha que louco, Bruno. Como que você ensina empatia? Isso é um termo muito bom e é uma competência. Como que você ensina isso? Tem que ser empático. O vendedor, equipes comerciais me contratam muito. Olha, o vendedor tem que ser empático, ele tem que se colocar no lugar, ele tem que não sei o quê. Como que você ensina isso para uma pessoa? E aí eu só tenho uma forma de chegar nesses meus 20 anos, que foi o seguinte, né? Tem aquela célebre frase, né? Amai o próximo como a si mesmo. Mas isso é muito espiritual elevado para nós. E aí o que eu defendo? Amo o próximo, porque é através do próximo que você vai se ver. Sim. E é através do próximo que você tem chance de crescer. Eu só vejo no outro o que eu tenho em mim. O que o outro faz que eu não sei lidar, eu só vou aprender na medida em que eu me relaciono com ele. E o que a gente faz? A gente faz o contrário. Esse cara é muito difícil, eu não quero saber dele. O que é difícil, eu abandono. E eu continuo sem criar aquele repertório. Então, é uma história que eu conto muito em palestra. Eu fico imaginando aquela moça jovem que acabou de casar com o primeiro namorado dela. E assim que eles casaram,
ela viu que ele era um cara que não era como ele prometia. E aí ela ajoelha todos os dias antes de dormir, ajoelha na beira da cama e fala: Deus, por favor, me dê paciência porque eu acredito nele, eu amo esse homem, me dê paciência para aguentar isso e tal. E a pergunta que eu sempre faço: como que Deus vai fazer com que você adquira paciência? O que ele vai fazer? Vai te colocar numa... Se você ter paciência, você vai ficar numa ilha, numa rede. Não vai. Aí o que Deus faz, né? Porque eu peço lá para Deus, para a vida, porque você quiser que a gente pede, né? A gente pede. Aí Deus dá um filho, o primeiro filho, aquele capeta, desdanado. Aí a sogra que ela odeia começa a morar junto com eles. E aí vem o segundo filho mais difícil, ela fala: meu Deus, mas eu tô pedindo paciência. E um belo dia, aquele caos da vida, ela começa a olhar com serenidade. Porque como um músculo, aquilo foi desenvolvido. Sim. E é a mesma coisa. São por meio de pessoas, inteligência evolutiva, o conceito que a gente vai falar, é isso. É evolutivo porque eu só evoluo quando eu estou num ambiente que eu não conheço. E esse ambiente vem, ou o ambiente em si, ou as pessoas. E o trabalho é o melhor ambiente que existe para isso, porque você não escolhe com quem você trabalha, você não escolhe a meta, você não escolhe o que você tem que crescer, você não escolhe. Então, a empresa passa a ser, num mundo de... A gente olhando o mundo em termos de... As empresas são as savanas dos nossos antepassados, né? Lá a gente tinha que aprender a caçar, aprender a colher, aprender a fazer o fogo. Hoje a gente tem que aprender a lidar com situações que eu não controlo, pressão, cobrança. É se expor, então. Ir pro jogo. É repetição que gera e saber que o problema que eu tenho com o outro ou com o ambiente é algo que falta em mim. Porque quando eu sei resolver, não existe problema. Com certeza. 2 mais 2, eu sei que é 4. Teoria do espelho, né? Você se vê no outro. Você se vê no espelho. Agora uma pergunta, Ricardo. Existe autoconhecimento? Você acredita nisso? Eu acho que existe. Você acha que as pessoas se autoconhecem? Eu acho que existe uma busca. E eu acho que essa busca faz muito sentido de jornada, no sentido de... eu acredito que, e é todo o método que eu tudo defendo, a gente vai falar do livro e tal, que o autoconhecimento envolve você aprender a ser observador de si mesmo. O que isso significa? Significa quando eu estou numa situação que eu não observador de si mesmo, quando eu estou tomando champanhe com a minha esposa, gostou... Não, isso aí esquece. É uma busca eterna, né? É uma busca, mas assim, é ser observador de si mesmo em momentos que você não conhece. Então, aconteceu uma coisa que eu estou fora do que eu conheço. Né? Eu estou estressado e tudo. Sim. Que emoções eu estou sentindo? Que pensamentos eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo isso? Quando eu encontro toda vez com o Cristiano, por que ele me gera isso que eu não gosto? Sim. O que é isso que tem em mim que eu não sei lidar? Isso é ser observador de si mesmo. Isso é buscar as perguntas. Isso é a busca do se conhecer. O que o ambiente e as pessoas proporcionam em mim que eu não sei lidar? Essa pergunta... O que traz esse pensamento, essa emoção? Por que isso acontece? E aí, quando você vai atrás dessas respostas para se autoconhecer, para se descobrir, é você olhando melhor para esse espelho, deixando esse espelho mais claro. É você colocando luz ao que antes você não via, era o escuro. Então, quem é evoluído nesse autoconhecimento cria modulações e regulações para suas próprias emoções. Então, o cara, quando você está com raiva... Você falou um negócio comigo, eu fiquei possesso. Se eu tiver um autoconhecimento elevado, não estou falando que eu tenho, às vezes eu passo do ponto, eu não vou responder ele agora. Internamente estou falando, ele está me fazendo raiva. O cara é igual tem aquela massa, né? O cara inteligente, ele não briga, né? E é melhor ainda, olha que louco. Às vezes as pessoas perguntam muito para mim, porque uma base de competência relacional é confiança num grupo, né? Quando a gente quer mudar isso em time, cultura e tal. Aí a gente pergunta, mas... como é que eu vou definir se eu não tenho confiança no ambiente que eu estou? É simples. Confiança é proporcional à distância, é inversamente proporcional à distância da conversa privada que eu tenho versus a conversa pública. Quanto menor essa distância, maior a confiança. Então, quando eu chego para minha esposa e ela faz uma coisa que eu não gosto, na mesma hora eu falo assim, poxa, amor, quando você faz isso, você me faz sentir...
assim, assado. Quando eu não tenho filtro para compartilhar o que eu sinto e o que eu penso com a pessoa, com o time, a confiança tá ok. Legal. Agora, quando o meu chefe vai lá, fala uma coisa, uma meta, não sei o quê, e todo mundo pensa, isso eu duvido isso dar certo. Isso não vai dar certo nunca, meu Deus do céu. E como garantir esse engajamento aí? Seja para isso no trabalho, seja até para uma palestra, na hora que você... Que eu também, às vezes, eu dou palestra e curso lá em compra no meu trabalho, e eu vejo que às vezes sempre tem um que fica assim... Cara, a única maneira que eu... falando, nem existe não, tipo assim, tá no bobajada isso aí, tipo assim, fazendo pouco, entendeu? Não é assim. Por exemplo, você tá dando um exemplo clássico, isso aconteceu comigo essa semana. Sim. Você deu um exemplo clássico de um processo que foi melhor, você atingiu a meta e zerou o erro não conforme X. Aí o cara fala, não tem isso, não. Não, você vai lá no banco de dados, olha a coluna tal, que você vai ver lá que tá 0 no mês tal de 2023. Aí o cara não abre para ver no sistema e não concorda. Não, isso aí não existe. Não, a discussão aqui, né? Existe. Você pode olhar lá no banco de dados. Agora, pode ser que você não consegue fazer, você não quer fazer, você não quer implementar aqui nessa área. É difícil, entendeu? É difícil. E a única forma que eu tento trabalhar com isso, imagina, você vai trabalhar uma palestra comercial, e time comercial final do ano, começo do ano e tal, você chega lá para engajar o pessoal, só que ninguém bateu meta, as coisas estão difíceis, ninguém acredita, entrou um novo sistema que ninguém acredita, ou um diretor novo que o pessoal tá boicotando, porque ele era gerente com todo mundo, virou diretor, era brother de todo mundo, aí virou diretor, todo mundo odeia ele agora, e não sei o quê. Como que você descobre isso? Pré-work. Questionário diagnóstico sem dar nome. Para você saber como é que tá o clima. Como é que você tá? Se você fosse... Então, é simples, mas não é fácil. Mas é você poder alinhar isso com a RH da empresa. Falar assim, eu preciso saber o invisível que está na cabeça de todo mundo. Então, você pergunta anonimamente. Sim. Como está X? A meta, se for um problema. Como que você vê a meta? Desafiador, impossível, não sei o quê. E você traz a maior verdade, porque o elefante tem que vir para a mesa. E você tem que saber o que está passando na cabeça das pessoas para você estar ali falando com elas, senão vira exatamente isso. No passado eu já lidei com situações, você chega, você tem que engajar porque o pessoal tá ruim. Ou senão o cliente fala assim, não, você tem que melhorar a confiança desse grupo, porque ninguém confia em ninguém. Aí quer que eu chego para fazer uma dinâmica, fecha os olhos da mão, porra, mas ninguém confia em ninguém, caramba. Não dá para fazer isso, eu preciso fazer alguma coisa antes. Porque justamente por não ter. Então, os processos, e aí, empresário, infelizmente... Treinamento e desenvolvimento é o que gera menos ROI no mundo. São bilhões e bilhões de dólares gastos para treinar, mobilizar, engajar. E as pessoas nunca estiveram tão não engajadas, infelizes. Né? O fenômeno da demissão silenciosa, hoje no mundo inteiro, de uma forma absurda. Subtitles aí, né, Bruno? Retorno sobre investimento, o ROI. O ROI, isso, desculpa. E aí o que acontece? E tem várias causas, que eu acho que não é o ponto aqui, mas uma das causas é que a gente lida de um jeito errado. A gente lida de um jeito errado. A gente lida como se fosse uma obrigação da pessoa fazer por ela estar sendo paga. E faz sentido, tá? Você que está escutando assim, faz sentido. De certa forma, faz sentido. Tem que fazer. Faz sentido. Só que fazer meia boca, fazer regular e fazer sensacional... tem uma diferença. Qual o rate a motivação, disso? É o engajamento. O que é isso? Então, se a pessoa... E aí, o que a gente tem visto na maturidade das pessoas? A palestra oba-oba vai tender a não ter tanto significado. Treinamentos que são feitos, os mesmos treinamentos, por pessoas completamente diferentes, não faz sentido. Jornadas de aprendizagens que não respeitam o tipo da pessoa, não faz sentido. A gente tem que entender que as pessoas são diferentes, elas aprendem diferente, se motivam diferente, se engajam diferente, se desestabilizam diferentes. A gente tem que se conectar com essas pessoas e o empresário tem que ir até o fundo, entendendo que não é obrigação dele promover o autoconhecimento do seu colaborador. Não é sua obrigação. Por outro lado, tem que deixar claro se esse cara está no lugar dele. Sabe, colocar o Neymar no gol? Pouco disso. Não, agora vamos pegar o Neymar, ele tá bem ali onde ele tá, mas vamos, já que ele é bom,
Ele vai ser bom também no gol. A gente tá precisando de goleiro. Tá precisando lá e tal. Vai pôr o Neymar no gol. Aí a gente faz um assessment caríssimo dele pra avaliar as competências dele e ver essa competência do cargo. Aí vai ver, puta, ele tem que aprender a pular, ele tem que aprender um monte de coisa. Vamos dar treinamento pra ele. E é essa a grande maioria. Você investe no que o cara não tem. Olha que doido. Cara, o cara não tem aquilo, ele tem que ir pra outro lugar. Até assumir que o lugar dele não é o lugar da sua empresa. Simples assim. Simples assim. E uma pergunta, como é que a gente consegue transmitir para os funcionários essa necessidade de autoconhecimento e melhoria profissional que gera o pessoal? Tem um vídeo seu que eu achei interessante, que é uma coisa que eu também milito nesse assunto, que é que o profissional e o pessoal é uma coisa só. Não existe mais. Né? Eu não acredito num bom profissional que bate na esposa. Não acredito. Você fala, bate na esposa, não trabalha comigo. E o mundo... Ah, mas ele é muito bom. Não é. Ele não é bom. Não é bom. Você tá absolutamente... E o mundo tem mostrado cada vez mais isso, né? Exatamente. O CEO que trai a mulher no show do Coldplay. O outro CEO que rouba a bola de beisebol do menino e diz que ele é bobo, que ele tem que ser rápido. Todos mandados embora. Então, por quê? A gente não tolera mais essa máscara. Exatamente. E não é uma hora vai cair essa máscara. Então... Mas a pessoa, quando consegue, né, ter essa noção, né, o que ela faz fora da empresa. Primeiro, a gente passa muito tempo hoje nas empresas, até mais tempo durante a semana do que com as próprias famílias. Então, nós temos que buscar se desenvolver para nos melhorar, para ser feliz. E também o que você faz fora reflete dentro da empresa e vice-versa. Se você melhorar na empresa, você vai ser uma pessoa melhor para sua família, para os seus amigos. Cara arrumado, né? Como cara arrumado, né? O Ricardo Senna teve aqui. Tem essa frase que ele fala, sabe aquele cara arrumado? Ricardo é arrumado. Arrumado é uma expressão que define um cara arrumado no pessoal, um cara bacana. E como é que a pessoa toma consciência dessa necessidade e não que isso é uma pressão da empresa? Bruno, isso é sensacional. E é difícil as pessoas entenderem sobre isso mesmo. Mas é uma coisa que quem faz esporte desde cedo entende. E a gente tem dificuldade de entender. Que é o seguinte, presta atenção, você tá vendo a gente. Todas as conquistas que você teve na vida, qualquer que seja ela, financeira, afetiva, relacional, do corpo, de saúde, toda conquista que você teve na vida é baseada em quem você é até agora. Se você quer conquistar coisas melhores ou maiores ou diferentes, você tem que se tornar outra pessoa. Não é mudar. É tornar o outro. Não, mas é. Mas é uma nomenclatura que muda toda. Porque eu só faço o que eu sou. Eu não faço outra coisa. Por isso não adianta o chefe. Não adianta. Exato. Então, se eu quero melhorar ou ter coisas diferentes na minha vida hoje, isso é diretamente proporcional ao meu esforço de ser uma pessoa melhor, diferente. Aí entra a minha opinião, que é a imersão, né? Não tem jeito de você melhorar em nada se você não focar naquilo ali. Por exemplo, seja o corpo. Você falando, não, se você tá muito xiita. Normalmente a pessoa que adquire o cara ficou um atleta, adquire um percentual de gordura mais baixo, vamos falar isso que é uma coisa mais simples, né? É o cara que num certo momento ele foi um pouquinho aos olhos dos outros xiita. Não, toma uma. Não dá, só pelo menos eu dar essa virada aqui, eu tenho que ficar uns 2 meses sem tomar uma, né? Então, assim, se você não fazer a imersão, parece que o trem não anda. Para uns tipos é assim, para outros tipos não é assim. O cara consegue. E esse aqui é o ponto. Nunca vai ter uma resposta certa para todo mundo, porque nós somos tipos diferentes. A gente vê o mundo de forma diferente. É como se vocês estão com óculos. É como que a partir desses óculos... Esses óculos fazem com que vocês vejam o mundo através dessa lente. E a lente é completamente diferente. Então você valoriza alguma coisa, o jeito de fazer tem que ser de uma forma, o aprendizado tem que ser de um jeito, para você tem que ser imersivo de uma vez para outro. O cara fala, cara, mas e você põe ter esse corpo? Não, é que eu faço isso todos os dias. Mas quanto tempo? 5, 10 anos, a vida inteira. E é simples, tranquilo, tem dia que aumenta um pouquinho, tem dia que... E assim, isso muda. Então, para sua resposta, eu só faço o que é o comportamento, a ação, baseado em que eu sou. Se você que está me escutando se você está felizão na sua vida do jeito que ela tá, cara, puta, desliga esse podcast, vai fazer outra coisa, vai ver Netflix, ficar no WhatsApp, tá tudo bem. Agora, se você tem alguma área da sua vida, relacionamento, dinheiro, finanças, empreendedorismo, trabalho, carreira, qualquer área, que você
sabe o que tem que deseja, tem vontade, sabe o que tem que fazer e ainda não conseguiu, é porque você continua sendo a mesma pessoa, olhando o mundo da mesma forma, querendo fazer coisas diferentes. E essa conta é muito difícil de bater. Qual o problema disso? É que você quer perder peso. Dizendo perder peso é ótimo. Ou você vai por um cara, você é de finanças, você vai por um especialista em finanças. Pô, eu quero ganhar mais dinheiro porque eu quero ir para as férias dos meus sonhos no final de 2026. Ok, ele vai dizer o que você tem que fazer. Você vai cortar isso, você vai diminuir isso, você vai fazer aqui, seus hábitos vão ser esses, O cara sabe o que tem que fazer. E esse é o grande problema. Os grandes especialistas de comportamento, coaches, mentorias, eles falam que para você mudar um comportamento, você tem que atacar o comportamento. Só que entendeu? Então, assim, o nutricionista vai falar para você comer coisas diferentes, você não come. Mas você sabe, mas esse aqui é o difícil. E como convencer esse cara a fazer? Você deu um exemplo interessante também de diagnóstico médico cardíaco, né? De cada 7, só 2 mudam e os outros 5 morrem. Como é que eu aumento essa taxa? Coisa mais importante, né, que a vida. Né? O cara chega, tem um médico, dá um diagnóstico, você pode falar, eu vi num vídeo seu, você tem que mudar esses hábitos, senão você vai morrer. De 7, só 2 mudam e 5 morrem. Morre em pouco tempo, né? Morrer até todo mundo vai. Até 2 anos. Até 2 anos. Como é que eu aumento essa taxa de 2 para pelo menos 5 mudam e 2 não mudam? Então, o mudar, ele tem a ver com, de novo, com quem eu sou. O que eu faço é o que eu sou. Como que eu mudo quem eu sou? Isso é uma coisa meio louca. Parece filosofia, né? Puta, o povo tá doido. O que eles estão falando? Estão tomando uma cachaça aí, mineiro, para fazer um negócio. Ainda não estamos. Mas me permite um pouquinho. Pensa um pouquinho junto comigo. Existe uma coisa chamada matriz comportamental, que eu intitulei Matriz Comportamental de Nakai, porque está no livro e eu que coloquei ela dessa forma. E nessa matriz, a gente entende que existe uma lógica crescente de ações. Olhando nessa lógica, nós temos os nossos resultados como ponto final. Os resultados, o que eu faço. O que eu faço, não. A consequência do que eu faço. Resultados é o final de tudo que a gente tem, conquista e tal. Para eu ter os resultados vêm em função dos meus comportamentos. Então, tudo que a ação me comportar gera os meus resultados. Só que os meus resultados, meus comportamentos, ele é um ponto final dessa cadeia. O jeito que eu me comporto, a minha ação, ela é definida e gerada pelas minhas emoções, que eu sinto. Então, tem a famosa estudo do Brasileiro Damasio que fala Descartes estava errado. Penso, logo existo? Não. Sinto, logo existo. Faz bastante sentido, porque a ação tem a ver com um sentir. Só que o que me faz sentir coisas assim ou assado? Os meus pensamentos. Então, o meu pensamento que está passando na minha cabeça, eu posso estar nas Ilhas Maldivas com a minha esposa, lua de mel, tudo maravilhoso, e eu estou pensando, caraca, minha filha, cara, tá com aquele namoradinho safado, agora eu não estou lá, e eu posso estar preocupado. Que emoção que eu vou gerar? Por causa dos pensamentos. Ótimo. O que gera os meus pensamentos? E aí a chave. Os meus pensamentos, o que passa na minha cabeça, vem da minha percepção do mundo. O jeito, as minhas verdades, como eu acredito que o mundo funciona, baseado em toda a minha história. Essas verdades definem meus pensamentos. Então, aquele cara que foi traído a vida inteira, ele começa a ter um novo relacionamento com uma mulher maravilhosa e ele liga para ela num dia 3 vezes, ele não atende, ele bate na mesa, essa mulher tá me traindo. Certeza. Certeza. E aí a verdade dele fez ele ter um pensamento, faz ele gerar uma emoção, que vai fazer um comportamento que vai mandar ela se lascar e não querer saber mais ela da vida. Que vai dar um resultado. Baseado nessa percepção da realidade dele. Não. E aí o grande ponto é... Bacana, você foi fundo. E é o grande ponto. Da onde vêm essas percepções de realidade? Dos nossos padrões. Então, eu ensino no livro que nossos padrões são formados por 3 grandes prompts. Esses padrões fazem eu ter um entendimento da realidade diferente. Quando eu aceito que o que eu penso... Deixa eu fazer uma pergunta. Bruno. Manda bala. O que você pensa? Sua voz interna que te acompanha desde pititico. Que sabe o que está acontecendo, que conhece você como ninguém.
ela é você? Acho que sim. Sim. Acho que sim. Ela é você? Eu já andei lendo sobre isso, sobre você, então assim, eu vou falar que não. Olha que louco. Primeira premissa do processo. O que eu penso, essa voz, não sou eu. Uhum. Ela tem origens diferentes. Por que ela não sou eu? Vou dar um exemplo do filho que nasceu a vida inteira escutando que pessoas que gostam do mesmo sexo não vale nada. Uhum. Entendeu? Não vale nada. Olha que absurdo, olha que falta de pouca vergonha. Sim. Olha que não sei o quê. E você escuta a vida inteira da sua família. Logo, seu pensamento, baseado nessa percepção de realidade, é que Homofóbico. eu viro homofóbico. Quando eu olho aquilo, eu fico louco. Uhum. Qual a única forma que eu tenho? Então, isso sou eu. Sou eu. Qual a única forma que eu tenho de me mudar, de me tornar uma outra pessoa? Aceitando que o meu pensamento não sou eu e nem ele é real. Ele é só um pensamento. Então, quando eu aceito isso, eu posso confrontar o que está na minha cabeça. Fim das contas, não é lá o que o Sócrates falava? Só sei que nada sei? Não é, porque a gente chega numa lógica, e essa lógica é muito legal. Porque a lógica faz o seguinte, você começa a questionar o pensamento. Se você entende que ele não é você, você pode questioná-lo. Não, mas eu penso assim, ele é eu hoje. Eu posso mudá-lo, mas assim, se eu hoje tenho essa crença, eu sou minhas ações e comportamentos são baseados nesse prompt que vão dar resultados ligados a isso de me achar. Eu acho que uma coisa que linka muito com isso é um pensamento, eu acho que é de muita gente, não sei me dizer se é da maioria, mas de muita gente, é dessa questão de achar assim que as pessoas são parecidas, de não aceitar a diferença, são iguais. E que o meio define a pessoa e tal. Por exemplo, dando um exemplo seu. Você uma vez aqui no podcast, você falou assim que o homem é agressivo por natureza. Você lembra? Uhum. Conversando com o Matheus, um outro convidado que a gente trouxe. Eu já meio que assim, discordo disso. Uhum. Por exemplo, eu não tô dando uma assim de Buda, não, mas eu não tenho muito isso, entendeu? Realmente não tenho. Eu tô aqui falando, Sim. Pelo que eu acho que eu me conheço, raramente, cara, eu fico assim, puto pra querer bater numa pessoa. Não fico. Uhum. Então, assim, parte um pouco, às vezes, do seu conhecimento de mundo, do que você vivenciou, do que você é projetando em todo mundo. E aí, tá certo, eu tá acho que linkam com o que tá falando, que tipo assim, no quem fim tá das certo, contas... quem tá errado. Pois é, no fim das contas, A realidade não é existe. É. E no fim das contas Mais ou menos, aí eu já também padrão. discordo. A realidade relativa eu já discordo. E acho que existe uma verdade. Não, calma aí, mas vamos Existe lá. fatos, né? Calma. Vamos lá. Vamos primeiro, só pra gente fechar, porque esse assunto ele não é. A gente não está acostumado a filosofar sobre isso. Né? A gente não está acostumado a pensar sobre isso. A gente vive no mundo automático. Aliás, a história do livro é exatamente isso. É fugir as pessoas do automático. Porque no mundo automático você não decide a sua vida. Quem decide é essa voz. Uhum. Cara, estudo de Harvard mostra que 93% das nossas decisões diárias são inconscientes. Que a gente tem, num dia estressante, 60 mil pensamentos. E esses pensamentos definem a nossa vida. E aí, o grande ponto é... Doido. 60 mil? 60 mil num dia estressante. Esse cara tá estressado demais. Num dia normal, são 16 a 20 mil. Você fez um curso lá em Harvard? Fiz um curso em Harvard em que área? sobre medicina do estilo de vida, justamente na área comportamental, para dar aquela resposta de mudar ou morrer. O que faz uma pessoa que entende o que ela tem que fazer para melhorar o estilo de vida dela, mas mesmo entendendo, ela não consegue mudar o comportamento. Entendeu? E aí, qual é a lógica? A lógica é o seguinte, se eu entendo que o pensamento não sou eu, é algo que eu trouxe, eu posso confrontar mais fácil. Porque se eu penso que ele sou eu, fica mais difícil de confrontar. Certo. Se eu penso que, poxa, o que está passando agora é um medo baseado no alguma que eu não sei, mas é um medo. Quando você começa a querer saber de onde vem esse pensamento e qual a natureza dele, e a gente explica isso, são prompts diferentes, mas eu não quero entrar porque isso estende um pouco mais, e é melhor ser mais ilustrativo, ter algumas figuras, fica mais fácil de entender. Quando você entende isso, fica muito mais fácil esse processo de adequação que a gente falou lá, de lidar com a geração que eu não consigo lidar. Quando eu vejo um jovem fazendo uma coisa doida e tal, e aí me vem o julgamento sobre aquilo muito forte, pensamento, e eu começo a contratar. Peraí, calma. De onde vem esse pensamento?
Esse pensamento ele é reflexo da minha percepção de realidade, porque eu nasci em tal lugar e coisas assim. E essa realidade é relativa, assim, para pensar, hoje tem 2 guerras no mundo acontecendo hoje. 2025... Mais, né? 2 oficiais, Então, e as duas, uma território, mas outras 2 são por questões religiosas. Hoje o cara, ele coloca ele se amarra numa bomba. Hoje, 2025, se amarra numa bomba e ele vai lá e destrói o lugar porque ele não acredita, porque aquelas pessoas não acreditam na religião dele. Hoje, para essa pessoa, aquilo é real ou não? Ele se mata. Ele acaba com a vida. Pra ele também, ele fazendo isso na religião dele é bom pra ele. Né? Mas é a realidade, veja como ela é relativa ele morrer daquela em relação a cada um. Então, o que é absoluto pra esse cara? Fala, cara, está errado você pensar sobre isso. Ele vai te fazer o quê com você se você chegar a isso? Então, assim, pra gente terminar essa lógica, o ser humano se torna outro quando ele muda a sua percepção de realidade. Quando ele começa a perceber, porra, não precisa ser desse jeito. Meus pais estavam errados, mas não que eles estavam errados por má vontade, porque eles vieram numa criação assim, e eu não preciso fazer isso. No fim das contas, vai voltar tudo nos pais, em quem a gente criou? No fim das contas, vai voltar na infância. Na infância. No fim da quando eu estava dizendo, dos 3 prompts, um é ancestral, da ancestralidade, está no nosso DNA, que a gente carrega isso, que ajuda também nas decisões, que tudo que é desconhecido, ele te coloca para você não gastar energia. Então, tudo que fala para tirar da zona que você conhece, eu tô no fundo da caverna lá de Platão, né? Eu tô lá no frio, com fome, no escuro, sem comer há vários dias, sofrendo. De repente, eu olho uma luz lá no fundo, falei, meu Deus do céu, a minha saída disso daqui. Aí eu dou 2 passos, aí vem um pensamento, e se tiver feras? Tô bobo, né? Se tiver fera? E se essa luz me cegar? E se eu sair daqui e alguém roubar esse lugar que é ruim, mas é o que eu conheço? E aí você paralisa. Isso é um prompt ancestral. E a gente tem o segundo prompt, que é o prompt de personalidade de sobrevivência, que é definido até os 7 anos de idade. Então você tem um padrão, um jeito de ver o mundo, e até os 7 anos de idade tem uma explicação neurocognitiva, fisiológica e tal. A neurociência ajudou muito esse processo comportamental. E até os 7 anos de idade, você acredita que você desenvolve, até os 7 anos de idade, uma personalidade baseada no medo, na dor da criança, que não sabe lidar com aquela dor emocional, porque não tem espectro nenhum, maturidade cognitiva, inclusive fisiológica, e ele cria alguns mecanismos para se proteger da dor. Vou te dar um exemplo. Aconteceram algumas coisas na minha vida e tal, que eu entendi desde cedo que se eu fosse um filho exemplar, eu ia ter amor. Então, se eu fizesse tudo de bom, eu ia ter amor. Só que o contrário também é verdadeiro. Se eu não for o melhor naquilo, as pessoas não vão me amar. E eu defino isso para poder lidar com o esquema da minha infância. Defino até os 7 anos. E eu acredito que isso sou eu. E eu passo a vida inteira buscando para ter status, dinheiro, carrão, ganhar um salário, falar para todo mundo que eu sou isso, e ser o melhor do mundo, fazer não sei o quê. E eu acredito que ao fazer isso, as pessoas vão me amar mais. Aí, às vezes, o vice lá não é suficiente, né? Não, nunca é suficiente. Tudo que é externo não é suficiente. E eu, pai, em relação a isso, você está me escutando que é pai. Todos os dias falo para seus filhos, principalmente até os 7 anos de idade. Meu filho, eu te amo pelo que você é. E é uma coisa muito difícil para pai. Mas se eu falar isso, esse menino vai ficar acostumado, vai virar um folgado, vai fazer nada. Mas é a verdade. Porque o que ele é ruim demais, esse menino. Mas é a Respeita verdade. Ninguém, bate em todo A gente mundo. condiciona Até o o 7, amor. depois dos 8 você bate. Você pode dar umas porradas nele. Não, brincadeira. Mas assim, a gente aprende desde a infância a condicionar o amor, condicionar o afeto. Condicionar. Ou, no meu caso, era ser bom. Os outros tipos, ser bom no sentido de ser o melhor, de performance. Tem outras pessoas que querem ser bondoso, tem outras que ser organizado demais, tem outro que é buscar segurança. Cada tipo tem algo inconsciente. E aí, nessa infância, respondendo, você acredita que você é essa personalidade. E aí, esse pensamento, ele tá sempre, esse padrão, sempre te levando para o mesmo lugar. Mas você pode mudar isso? Quando você muda a sua percepção de realidade. Uma coisa no prática. Terceiro prompt, você pode mudar o segundo. Você muda. Vamos pegar um caso prático aqui. Procrastinação. O cara que nunca faz.
Tá bom? Como é que acerta isso? Procrastinação, acho que não foi um bom exemplo de praticidade. Procrastinação tem muitas causas para procrastinar. Procrastinar tem a ver com perfeccionismo, tem a ver com o cara tem tanto medo de não ser bom o suficiente que ele não faz. Entendeu? Então, o meu tipo é um tipo muito bom de procrastinação. Não, mas isso aí eu sei. Mas a maioria dos procrastinadores são preguiçosos mesmo. O cara é moita. Você sabe que essa frase diz muito sobre você, né? Pode ser. Essa frase fala muito sobre você. A sua diz sobre você. Assim, sim, sempre. Mas até sempre. Na minha procrastinação é preguiça. Não é porque, nossa, eu não vou fazer tão bem feito, eu não vou fazer. E é muito louco isso. Porque você imagina assim, um diretor, um CEO, um board me contrata para fazer ajudar na equipe, a andar, a ser mais, ter um engajamento e tal. E o cara fala assim, cara... Pô, mas se o cara sabe o que tem que fazer, ele pediu lá qual é o nome da empresa de o software lá financeiro? Lá tecnologia. A tecnologia. Então, mas assim, ele pediu um processo financeiro melhor, a gente contratou o melhor, tá lá ajudando. Pediu o treinamento, a gente deu o treinamento. Pediu um aumento de salário, a gente aumentou o aumento de salário. E esse cara não faz! Tem que mandar esse cara embora. Sim e não. Por quê? Parece louco isso, né, pro empresário. Mas por quê? Porque esse cara, existem formas da gente mostrar um pouco mais aprofundado o que não está deixando ele ir. E aí, quando eu estou numa zona de muito desconforto, eu vou para esse meu padrão. Eu vou para o menino de 7 anos de idade. E é isso que é difícil da gente entender. Por isso que eu falo que a gente não tem um controle. Porque o controle seria se a gente tivesse consciência em todo o processo. Mas a gente não tem. A gente está atendendo muito equipes comerciais. E por quê? Nós desenvolvemos um método, esse método evolutivo para vendedores 5.0. Então, significa o seguinte... O vendedor ele vai aprender a entender quais são os sabotadores internos dele. Quando está uma venda difícil, ele vai para aquela criança. No meu caso, que quer que você me veja como um cara performático, se a gente vai conversando aqui, fazendo uma venda, você começa a olhar no celular, acabou comigo. Eu fico puto. Começa a pensar, que esse cara tá pensando que eu sou para ficar... Acabou com a venda. Porque eu estou me sabotando. Porque eu tô voltando para aquela criança. E o cara tá usando isso para negociar. De repente você for marcar com o velho, né? Ou não. Baixar o preço. Sim, ou não. Às vezes é algo que é importante. Mas o grande ponto é o seguinte. Mas pode ser. Eu vou para um sabotador interno. E eu não consigo identificar o perfil do cara. E eu trato todos iguais. Então eu perco também nessa lógica. Entendeu? Então, como muda? Quando eu entendo que esses padrões... Aí tem um último, só que eu falei dos 2 prompts, tem um terceiro prompt, que é o nosso prompt da nossa essência. É aquilo que a gente nasceu para fazer do mundo. É aquilo que a gente nasceu único no universo, que é o nosso maior talento, que a gente faz super fácil, mas por ser fácil a gente ignora, a gente deixa para depois. Eu desde os 12 anos de idade, eu entrava na sala de aula para falar. Eu achava isso tão fácil, eu achava ridículo viver de treinar as pessoas. Eu tinha que, sabe? Porque aquilo é fácil demais, o nosso talento é fácil demais. Por ele ser fácil, único, a gente menospreza ele. Mas lá é o lugar onde eu sou mais completo. Onde eu tô no meu lugar. E muitas vezes o empresário precisa mostrar para esse colaborador que ele está longe dessa essência dele. Que essa geração nova tem buscar. Por isso que a gente vê ele de preguiçosos. Por que a gente chama essa geração de preguiçosa? Porque claramente fala, cara, eu não tô afim de fazer isso, não. Não tô afim de fazer isso tudo para você ficar rico. Para você ficar rico, não tô afim de fazer isso, não. Porque para eles... o desprendimento é maior. O propósito é muito mais importante. Muito mais. A essência é muito mais... Cara, eu não me vejo fazendo isso. Quanto que na nossa geração eu não me vejo fazendo isso? Que se lasque, pega, faz. Faz o que tem que fazer, pô. Não tem esse negócio. Mas eles estão... E cada vez mais se conectando com a verdade deles, que é o que o mundo precisa. Se a gente parar pensar em termos evolutivos pro mundo... Olha a zica que a gente deixou o mundo. Olha o que nossa geração fez por não contestar, por dizer não. E desde que o mundo é mundo, a gente sempre viu isso. O pessoal sempre falou, esses meninos não querem nada com nada. Isso a vida inteira é assim. Não que o cara da nossa idade começar a falar isso, você já vê que você tá igualzinho, você sofreu no passado. Mas hoje tem uma vantagem, né? Que esse menino... Essa é a vantagem, né? Com o digital, esses menininhos ficam milionários muito cedo. E aí eles têm voz. E antes eles não tinham. Sim, então, hoje esses caras jovens têm muita voz. Eles têm o poder de ter muita gente.
de ter muita audiência, um poder de ser realmente influenciadores, de ter... Uhum. Então, hoje mas não sei se é a maioria, porque tem muitos que às vezes tentam e se comparam com os outros, muito jovem depressivo, que é um problema também, claro, né? O cara... É porque eles têm essa dificuldade de fazer, porque imagina, cara, é muito louco, né? Porque, todo mundo fala, meu filho de 4 anos, né? A gente foi numa escola que é tudo... O indivíduo, a identidade e tal. Legal, primeiro dia de aula, uniforme, todo mundo igual, todo mundo sentado igual. Como que é? Me diz o que é. Então, até hoje, a nossa educação é todo mundo sentadinho, escutando uma pessoa que sabe, todo mundo escutando. Qual o método que você gosta mais de educação hoje? Cara, isso, eu não vou defender nenhuma bandeira, porque eu não vou defender uma bandeira, Montessoriana é muito legal, porque isso depende de entrega, depende de vários aspectos. Mas, obviamente, se a gente pensar no macro, é algo que você consiga fortalecer o indivíduo por quem ele é. E hoje eu defendo saber desde cedo, com 4 anos, 70% do padrão dele está definido, aos 7 anos, 100%. Só que ninguém entende sobre o padrão, acha que criança é tudo igual. E esse é um grande problema. E hoje, cara, se seu filho tem dificuldade de ficar numa cadeira 4 horas parado, escutando 5 horas, já dizem que ele tem uma doença e tratam e põem remédio para ele desde cedo, porque é antinatural para uma criança ficar sentadinho escutando, cara. Hoje o cara que nasce com um superpoder para mudar o mundo, vamos imaginar, poder para mudar o mundo. E aí ele não consegue ficar 8 horas. Isso mais não, vai ficar igual a gente ficava. Ninguém aguenta, cara. Ninguém aguenta. Não, mas tem perfil que ama fazer isso. Tem gente que, cara, eu odeio ver gente. Quantas vezes eu... Cara, eu odeio ver gente. Me deixa aqui no meu cantinho, deixa eu ficar aqui. Não, fica tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, assim, esse é o grande problema. E a nossa sociedade, o que faz com esse cara? Dá remédio para ele é um neurodivergente. Então, eu falo que eu detectei há 15 anos o TDAH, superdotação, há 15 anos. E assim, em alguns momentos teve que tomar remédio para alguma coisa, mas, cara, é a pior coisa que você faz na vida. Porque você pega o que você tem de melhor, que é a sua energia, sua mobilização, e toma remédio para ser igual a todo medíocre. Não faz sentido nenhum. Eu brinco como se você chegasse na sala, seu filho tá voando. Aí você, filho, ele cai no chão e se machuca. Aí você chega no médico e fala assim, cara, tem que dar alguma coisa pra esse menino parar de voar. Porque ele se machuca todo quando ele cai no chão, ele ainda não sabe fazer. Um capacete nele, taca-lhe pau, né? Ô, Ricardo, mas só voltando num ponto que você comentou do mundo, né? O mundo que nós deixamos. Você comentou também anteriormente das guerras, no mundo de hoje. Eu tenho uma crença diferente, eu queria que você opinasse sobre isso. Vamos lá. Eu tenho uma crença que o mundo precisa de mais lutadores e guerreiros para aguentar o que a gente vive. Porque se você olha por indicadores do mundo, vamos falar de nível de pobreza, quantidade de democracias, taxas de vacinação, mortalidade infantil. Nós estamos na época da história, nós estamos vivendo melhor da humanidade. Sem dúvida. Mas guerra sempre teve, desde antes de Jesus Cristo. Sem dúvida. Então, aí eu volto lá na essência, que ele também não concorda, é um pouco da essência do ser humano. E se eu acredito, se a gente não aceita isso, você vai buscar uma utopia de um mundo sem guerra, sem ser humano, e sofrer por isso, que para mim é uma utopia. Eu, Bruno, tá? Isso nunca vai acontecer. E é uma maturidade entender isso. Dado isso, vou conviver, vou tentar minimizar, vou cuidar do meu bairro, em vez de eu ficar sofrendo lá com o Israel, né? Eu sofro, né? A gente sofre de um lado ou de outro, mas você não vai mudar, você não vai pegar daqui e vai para lá. Então, focar no seu bairro. Qual que é a sua opinião sobre isso? E, assim, e se você acha... Se a minha opinião está totalmente divergência aí da sua. Não, eu acho que, assim, toda opinião é baseada na percepção de realidade de cada um. Ponto. Então, logicamente, quando você fala que o mundo precisa de guerreiros, de tudo, é como você acredita, e isso está tudo bem, está tudo tranquilo. Eu, durante muito tempo, também tinha essa percepção absoluta. E acho que precisa também, mas não só ela. Eu acho que a gente precisa... quando a gente pensa em evolução enquanto espécie, vamos pensar o ser humano como um ser biológico, né? Então, independente do que a gente acredita, né, a gente passou por algumas evoluções fisiológicas. Tem gente que acredita na questão religiosa de Adão e Eva, mas o que a ciência fala? A ciência é que a gente veio de um tipo de corpo fisiológico que se adequou, baseado inclusive nas leis
do desenvolvimento biológico, que o corpo se adequa melhor ao ambiente e o que se adequa melhor, a nova geração vem mais com essa característica. E a gente vai evoluindo, Hoje, qual é o grande ponto de evolução do ser humano? Não é mais fisiológico nem biológico. Eventualmente vai acontecer, tem estudiosos que falam que a gente não vai ter o dedinho do pé, que a nossa cabeça vai ficar maior, que o dente vai mudar, tá tudo bem. Mas assim, o nosso hoje, a evolução do ser humano tem a ver com a questão relacional. Então, a maior evolução do ser humano, tem um cara chamado Humberto Maturana, quem quiser pesquisar, inclusive dá muita base para o meu pensar. Homero Reis é um dos mentores meus que me ensinou sobre isso, que é através da relação com o ambiente que o homem sempre se desenvolveu. Só que hoje o ambiente não é mais floresta, o ambiente é trabalho. O ambiente são famílias diferentes. O ambiente é relacional. A evolução do ser humano é a evolução relacional. Pensando nisso, nós vamos ter guerras, vamos ter essa relação com o ambiente e tal. Mas na medida que o olhar para este relacional evoluir, já tem evoluído. Você para pensar o espaço que a mulher conquistou nos últimos anos, hoje a questão da diversidade como um todo, independente do que acredita se é bom, se é ruim, e tá tudo bem, as crenças disso tudo. Mas assim, já existe um componente mais... tira a obrigação das empresas, né, de fazer, tem que aceitar, tira isso. Vamos falar assim, cada vez mais essa coisa de olhar o outro com compaixão, com empatia, com coisas, com respeito, com o momento que ele está. Esse é o processo evolutivo que o ser humano, que a humanidade vai caminhar, que eu acredito. E em isso acontecendo, e a gente já vê melhor isso, a consequência para o planeta como um todo vai ser melhor. Né? Então, disparidades como a gente ainda vive hoje, ressaltada para a questão financeira, econômica, política, quando você coloca o componente relacional, a gente não teria tanta corrupção como a gente tem. A gente não teria tanta distância de pensar ser tão fervorosa como nós estamos vivendo nos Estados Unidos, como a gente está vivendo aqui no Brasil, essa polarização, essa coisa. Então, o respeito ao diferente, à diversidade, ele se torna mais atenuante no processo. Sim. E as questões macros, ambiente, comida, ela começa a ter um valor diferente. Concordo. Entendeu? Então, assim, e para isso acontecer, precisa ter vozes de guerreiros, né? Porque tem quem gosta, né, disso, né? Quem que foi chamado para poder atravessar o deserto? Um general. Levar os judeus para atravessar o deserto. Foi um general. Né? O Paulo, que era o grande catolicismo. Paulo foi o cara que mais matou católicos do mundo. Paulo de Tarso, depois mudou o nome, Saulo de Tarso. Então, mas quando ele entendeu, foi o cara que mais levou o catolicismo... Né? Porque era essa força de guerra. Então a gente precisa das tipologias diferentes atuando nas suas áreas. Então as pessoas que são mais incisíveis, o líder incisivo, agressivo, o líder carinhoso, bondoso, o líder que vai trazer e dar a mão, o líder que vai lá e fazer junto. Porque eu gosto de trazer a pessoa para ajudar. Tipo assim, por exemplo, eu já não tenho muito assim de acolhimento. Não que seja ruim, mas aí você tem uma pessoa ali que tem mais a manha disso, você traz junto para te ajudar, compor, né? As pessoas são diferentes, juntar então elas precisam de lideranças diferentes, porque senão ela não vai se inspirar naquilo. E tá todo mundo falando meio coisa filosófica. Vamos dar o presente para quem está escutando a gente até agora? Vamos. Você que está escutando. Manda bala. Você que está escutando a gente agora, nos acompanhou até esse papo aí filosófico e tal. E sempre, se você
acredite, a gente consegue fazer isso em empresas gigantescas, milhares de funcionários, os resultados em termos de engajamento, de performance, são sensacionais. É muito, muito bacana quando a gente consegue pegar algo que é meio subjetivo e transformar em indicadores de resultados dentro de uma companhia com capital, com acionistas, e é muito bacana. Se você quer saber um pouco mais sobre o seu tipo, né, o seu padrão, como isso funciona, esse drive, só para vocês que chegaram até aqui, digite... Curte aí, curte o nosso... Curte, compartilha essa conversa, porque você acha que faz sentido. A gente vai colocar no chat ao vivo agora aí. Isso, então vamos colocar aqui no chat, vai subir uma palavra, essa palavra que vai subir agora, você vai digitar ela e vai receber um link. Nesse link vai ter acesso a esse aplicativo, você vai descobrir, fazer algumas perguntas e tudo, vai descobrir seu tipo e vai receber um material para você entender genericamente, baseado em estudos internacionais, dá 70% mais ou menos de quem você tem a ver com esse tipo. Legal. E o que é uma coisa que já ajuda bastante. Sim. E aí você vai entender um pouco mais sobre isso e, obviamente, fazer o jabá aqui. Quiser saber mais, me acompanha aí nas redes sociais, @Ricardo Nakai, LinkedIn, Instagram, TikTok, que a gente fala muito sobre essa questão comportamental. Tem dancinha e tudo lá? No TikTok eu não tenho praticamente nada, mas se você curte o TikTok, coloca lá que em algum momento eu vou me... Ricardo, agora pra gente essa fechar análise aqui. de perfil aí, só falando, né? Isso tem gente que cobra muito caro. Isso é muito caro, isso tem muito conhecimento por trás desse tipo de análise e o autoconhecimento, como você mesmo disse, é o primeiro passo para uma mudança, para uma melhoria. Então, não desprezem esse presente não, que é muito... É bem legal. Muito bacana. Show de bola. Obrigado aí pela presença, tá, Ricardo? Top demais, né, Bruno? Pra gente fechar isso aí, cara, queria que você comentasse, só pra gente linkar aí um pouco esse sprint final que a gente deu aqui com o mundo corporativo, a gente podia amarrar da seguinte forma. Você mencionou que tem 90% do que nos representa é uma repetição de padrão, ou seja, eu não... Automático. É automático, ou seja, 90% do que, entre aspas, sou eu, na verdade, não sou eu. Estou entendendo assim. Isso. 10% seria ali uma vontade, um willing próprio, vamos dizer assim, né? E nesse sentido, então, aí você traz aí esse conceito que você está lançando no livro de inteligência evolutiva, certo? Exatamente. Como que a corporação, a empresa, pode favorecer o ambiente para justamente possibilitar essa melhoria de performance, gestão da mudança e tudo mais. Estou entendendo, então, que a empresa pode justamente atuar nesses 90%. Seria isso? Sem dúvida nenhuma. O livro, né? O livro, você me acompanha, o livro vai sair agora pré-lançamento no meio de novembro. A gente decidiu, por uma estratégia da editora, fazer o lançamento no Brasil inteiro no começo de janeiro, mas no meio de novembro a gente vai fazer algumas pré-vendas para ele. O livro, ele é para todo mundo. Para todo mundo que está escutando. Ele é para todo mundo. Ele é para entender este jeito de como eu sou controlado pelo automatismo em função dos meus prompts. O prompt de sobrevivência quer que viva no automático, ele não quer gastar energia, porque a função dele era sobreviver para ter energia e ele não tinha comida e ele ainda continua fazendo isso. Então, 90% que você faz todos os dias é sem pensar no modelo automático. Isso, as suas decisões, as coisas que são importantes para sua vida, você deixa para depois, você procrastina e as coisas e o tempo e a vida vai passando. Então, esse livro é para você entender como que você pode, como que isso funciona e o que você pode fazer para romper esse ciclo do automatizado, né, o robô. Eu compartilho no livro muitos momentos da minha trajetória de vida onde eu me vi muito preso e infeliz, por mais que eu buscasse, que eu lutasse, que eu não sei o quê. Um belo dia eu entendi que, cara, não adiantava o que eu fazia, que eu ia estar sempre pro mesmo buraco, eu sempre me sabotava. Então, assim, eu trago várias coisas da minha vida nesses últimos 49 anos que são bastante legais. E no final do livro, além de ter planilhas, tem aplicativo que você QR Code, você se conecta, você faz várias coisas muito legais, práticas, pragmatismo, e no final do livro tem alguns usos e aplicações específicas. Então, você quer melhorar a relação com o seu filho, você é pai, tem lá como que o pai e o filho pode ajudar a lidar com os tipos diferentes. Para as empresas, o que as empresas podem fazer, o que a gente usa lá, o índice que a gente utiliza, o QR Code, se ela quiser saber mais, ela vai buscar. Atletas de alta performance, como que você
trabalha com um tipo, como você trabalha com outro. Relacionamento, não aguento mais minha esposa, minha mulher, meu marido. Como que você pode fazer? Como que o seu tipo lida com outro tipo? E aí várias estratégias para ajudar no dia a dia. Porque, no fundo, no frigir dos ovos, essa teoria, esses estudos, só serve se for prático para mudar algo que seja relevante e fazer com que a gente ache o nosso lugar no mundo. Parece uma coisa meio doida isso, mas em última análise... Propósito. O conceito evolutivo ele vem de uma foto, que eu faço vários treinamentos e uso essa foto. Nessa foto tem, para a gente terminar com mensagem final, tem um tubarão branco de 6 metros de tamanho, 2 toneladas, a arma letal mais eficiente que existe nos mares. Desde os dinossauros eles continuam o mesmo. E os pesquisadores tinham acabado de pegar um tubarão branco e içou ele por um pier embaixo dele, tirou ele fora d'água. Colocou um tubo de água na boca para ele ficar respirando e foi colher dados. E na foto aparece um dos filhos do pesquisador, de 6 anos mais ou menos, com a mão em cima do nariz do tubarão branco. Como é que pode um menino de 6 anos ficar brincando com a arma mais mortífera do planeta? Simplesmente porque esse cara, esse ser, tá no lugar errado dele. Exatamente, tá fora d'água. Tá fora do lugar dele, que esse é o grande ponto. Então eu tenho uma crença pessoal, e aí é uma questão pessoal mesmo, que a gente nasce com a centelha divina que é algo que só nós podemos entregar nesse mundo. E que nós precisamos descobrir isso para nos libertarmos, e o mundo precisa do que só eu tenho para oferecer. Então é uma missão buscar o que é que eu tenho isso. O Ikigai que a gente já falou aqui. Tem muito do Ikigai, exatamente, é muito disso. Mas é você mergulhar no terceiro prompt. O que é esse prompt? Quando ele aparece, que é quando os 2 primeiros gritam, berram na sua cabeça, mas isso é aquele instinto, aquela voz que sussurra, aquele peito que enche de emoção, que enebria os seus olhos, que faz. Então, tudo esse processo, esses estudos, as empresas e tudo, é para fazer com que cada um consiga descobrir esse lugar. Eu descobri o meu, depois de muito tempo. O meu lugar é ajudar as pessoas, estar junto e tal. E eu passei a vida fugindo dele. Porque eu achava fácil, porque eu achava que queria outras coisas, que isso não ia ser tão bem visto, e me enganava e me mentia. E eu garanto que muitos de vocês estão passando por isso e tem que entrar nessa água. Esse tubarão branco tem que estar no seu lugar para ele usar o seu poder ao máximo, não vou falar de ser feliz, que é algo muito mais... Tá no seu lugar, sentir no seu lugar, fazendo tudo, e aí com isso ajudando o planeta nesse processo de evolução que eu acredito muito. Muito bom. É isso. Que aula. Agradeço demais estar aqui. Muito bom. Faltou só o queijo e a cachaça, que talvez eu acho que seja uma boa pra gente para próxima. No próximo. Muito obrigado por ter paciência e chegado com a gente até aqui. Foi um prazer e um privilégio, gente. Valeu demais, Ricardo. Tamo junto, né, Bruno? Obrigado aí pela presença, pessoal, e continue acompanhando aí Faria Nova Lima. Última dica, seu C6, que agora eu sou mineiro, mandaria esse vídeo para todo mundo que você gosta. Curte, se inscreva no canal, porque você vai ficar ligado em tudo que acontece de coisa boa por aqui. Valeu. Valeu. Até Deu mais. a senha.